Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Hoje nós vamos fazer as aulas 7 e 8 do setor B, da apostila 2, tá? Hoje nós vamos falar sobre lentes esféricas ou lentes gaussianas. Então, o que é uma lente gaussiana, professor? Lente gaussiana, deixa eu arrumar aqui, para lá, para cá, isso, sim. Lente gaussiana é aquela que... lente gaussiana ou lente esférica é uma associação de dois dióptros. Professor, o que é dióptro? Dióptro é um sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, por exemplo, o ar e a água. No caso aqui, o dióptro ele é plano, ele é formado por dois meios transparentes e homogêneos, o ar e a água. E, no caso aqui, dióptro plano. Separa esses dois meios uma superfície plana, tá bom? Então, a lente esférica é formada por dois dióptros, sendo um deles obrigatoriamente esférico, necessariamente esférico. Tá? Nomenclatura e classificação dessas lentes esféricas. Nós podemos ter lentes de bordas finas, delgadas, ó, borda fina, borda fina, borda fina, borda fina, borda fina. E como é que a gente denomina essas lentes, professor? Ó, barriga para fora, borda fina, convexa. Então, biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, tá bom? Essas lentes de bordas finas, ela termina sempre com convexa. Ela vai terminar sempre com a palavra convexa, tá bom? E tem, então, essas são as lentes de bordas finas. E tem lá as lentes de bordas grossas, espessas, ó. Borda grossa, borda grossa, borda grossa, borda grossa, borda grossa. A lente de borda grossa espessa termina sempre com a palavra côncava, tá? A palavra côncava termina. Então, ó, côncava, côncava, barriga para dentro, côncava. Então, côncava, côncava, plano, côncava. Convexo, côncava, tá bom? Então, essas são as lentes de bordas grossas. Então, aqui é o que eu falei para vocês, ó, a nomenclatura das lentes de bordos finos termina sempre por convexa e a nomenclatura das lentes de bordos grossos termina sempre com a palavra côncava, tá bom? Então aqui o comportamento das lentes esféricas quando imersas num meio menos refringente que o material da lente. O material da lente é sempre feito de vidro ou acrílico, né? Tá? Então o comportamento da lente quando ela estiver no ar, ó, essa lente aqui, ó, quando ela estiver no ar, e quando essa lente de borda grosso estiver no ar, essa aqui vai ter um comportamento, ela vai convergir a luz, e essa daqui vai divergir a luz. A gente já vai ver já isso daí, tá bom? Esse comportamento dela. Bom, então esse comportamento da lente esférica quando ela estiver no ar, ó, então, a lente convergente, né, lente convergente, ela vai ser lente de bordas finas. Então, ó, bordas delgadas, borda fina. Eu vou representar a lente assim, ó, com um risquinho, uma setinha. Tá vendo aqui, ó? A ponta da seta tá para cá, ó. Ponta da seta, borda fina. Tá legal? Então, essa lente é classificada como convergente quando um feixe de luz paralelo incide nela e forma um ponto de imagem real. Então, ó, na verdade, esse feixe de luz vem, um feixe de luz paralelo, ele passa pela lente e essa lente aqui ela vai ter um comportamento de convergir os raios, ó. Por isso que a gente chama de lente convergente. Quando a lente de borda fina estiver no ar, menos meio refringente, menos refringente que a lente, porque a lente é feita de vidro, tem um índice de refração maior que do ar. Então essa lente tem um comportamento convergente. Essa lente de borda fina vai ter um comportamento convergente. Já a lente de borda grossa, quando ela estiver aqui no ar, um N menor que o N da lente, que é de vidro, o índice de refração do ar é menor que da lente, ela vai ter um comportamento divergente para a luz. Então a luz vem paralela e ela se afasta, ó, e ela vai formar a imagem aqui, ó. A imagem vai ser virtual, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refratados, ó. Ela é formada pelo prolongamento dos raios refratados. Aqui a imagem real, ela é formada pelo próprio raio refratado. Imagem real formada pelo próprio raio refratado. Imagem virtual
ela é formada pelo prolongamento dos raios refratários. Está vendo? Ó, o raio de luz vem e ele se afasta, né, do eixo principal. O raio de luz vem, ele se afasta do eixo principal. Tudo bem? Então, imagem virtual formada pelo prolongamento. Imagem real formada pelo próprio raio refratado. Tá bom? Representação das lentes esféricas. Ó. Então, a lente de borda fina no ar, ela é uma lente convergente. Ó. Tem uma linha que separa essa lente aqui, ó, que nós vamos chamar de eixo principal. Ele é perpendicular ao eixo da lente aqui, ó. Então a lente está aqui, ele é perpendicular, que forma 90 graus, tá? Esse ponto O aqui, nós vamos chamá-lo de centro óptico, tá bom? De centro óptico da lente. É a intersecção entre o eixo principal e a lente. Lembrando que é perpendicular, 90 graus. Então nós temos o centro óptico e esse aqui, o EP, o eixo principal. Vamos lá. Os pontos focais das lentes, foco, né? Tá? O F é o ponto focal, o foco da lente. O foco das lentes esféricas, podemos encontrar dois tipos de focos, são chamados foco principal objeto ou foco objeto, tá? Eu vou chamá-lo, esse foco objeto, pela letra F ou FO, tá bom? Tanto faz. Em alguns livros aparece F, outros aparece FO. Então aqui a gente tem, ó, deixa eu continuar aqui, vou ler para vocês aqui, ó, é o ponto localizado sobre o eixo principal. Então o foco está no eixo principal, ele está em cima do eixo principal, ó, tá? Aqui está a lente convergente de borda fina e a lente divergente de borda grossa, tá bom? O foco está no eixo principal. Lembra que na lente divergente o foco ele aqui é o foco, né? Portanto, qualquer raio de luz que parte do foco, deixa eu voltar aqui para vocês, me desculpa. Portanto, qualquer raio de luz que parte do foco ou incide na direção do foco, ó, parte do foco, ou incide na direção do foco. Então, ó, o raio vem vindo aqui, ó, do lado aqui esquerdo da lente, ó, ele vem vindo, o raio de luz. Então ele está partindo do foco. Esse raio de luz ele também vem do outro lado da lente, aqui, ó, do lado esquerdo, vem vindo, ó, raio incidente. Ele vem na direção da lente aqui, ó, na direção do foco, me desculpa. Então esse raio de luz incidente ele vem na direção do foco aqui, ó, tá vendo? Então, portanto, qualquer raio de luz que parta do foco ou incide na direção do foco, ao passar pela lente, ele sai paralelo. Então, ó, passou pelo foco, vem paralelo. Vem na direção do foco, passa pela lente, sai paralelo. Ó. Vem pelo foco, sai paralelo. Vem na direção do foco, sai paralelo. Então, todo raio que vem pelo foco ou vem na direção do foco, ele passa pela lente e sai paralelo ao eixo principal. Ó. Vem na direção do foco, sai paralelo ao eixo principal. Tudo bem? E a gente chama de foco objeto. Ó. Então, na lente convergente, o foco objeto está aqui desse lado. Na lente divergente, o foco objeto está desse outro lado aqui, ó, da lente. Tá bom? Foco imagem, eu vou chamar de FI ou F'. Também é um ponto, ele está localizado no eixo principal aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que todo raio que passa pelo foco sai paralelo? E todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Só que o foco objeto está aqui, ó. Então, todo raio que vem paralelo, ele vai passar pela lente e vai em direção ao foco. Só que esse foco a gente chama de foco imagem. Tá legal? Então, todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio que vem paralelo sai na direção do foco. Ó. Deixa eu até diminuir aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Passa pelo foco, sai paralelo. Vem paralelo, passa pelo foco. Vem na direção do foco, sai paralelo. Vem paralelo, sai na direção do foco. Tá vendo? Que legal? Vamos lá. Elementos das lentes. Elementos são alguns pontos, né? Então a gente tem o centro óptico, esse ponto O aqui é uma lente aqui convergente de borda fina, no ar, ela tem esse comportamento, né? Então a gente tem, ó, na lente convergente a gente tem do lado esquerdo da lente aqui, ó, esse ponto A que eu chamo de ponto antiprincipal objeto. A gente tem esse ponto F que é o ponto, que é o foco do objeto. Tem o centro óptico, que é a intersecção entre o eixo principal e a lente, perpendicular, 90 graus. E agora do lado direito da lente convergente, eu tenho o foco imagem, F' ou FI, tanto faz.
e tenho o ponto antiprincipal imagem, né? A linha ou AI, tanto faz, aqui pode ser AO, FO, aqui pode ser FI, AO, tá bom? Então essa é a lente convergente. Já na lente divergente, inverte, ó. Tá legal, ó? Tá vendo aqui, ó? Inverteu, tá bom? Então, desse lado esquerdo da lente divergente eu tenho o ponto antiprincipal imagem, o foco imagem e o centro óptico. Aqui, ó, na intersecção entre a lente e o eixo principal. Do lado direito eu tenho o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto, tá? Tudo bem? Vamos lá, professor. Ó, agora, comportamento do raio de luz, né, que atravessa a lente. Então, na lente convergente, todo raio que vem paralelo, ó, todo raio incidente paralelo ao eixo principal, todo raio incidente paralelo ao eixo principal, ele passa pela lente. Quando ele passa, ele vem paralelo. Quando ele passa pela lente convergente, ele converge passando pelo foco. Todo raio paralelo, todo raio incidente, né, todo raio que vem paralelo, todo raio incidente paralelo ao eixo principal, quando passa pela lente divergente, ele diverge, ele se afasta do eixo principal na direção do foco, ó. Tá vendo? Ele vem, passa e se afasta. Esse vem, passa e se aproxima da lente, passando pelo foco, ó. Esse vem, na divergente, ele vem paralelo, ele passa pela lente e se afasta da lente, na direção do foco. Tá legal? Bom, vem paralelo, passa pelo foco. Vem paralelo, passa na direção do foco. Na lente convergente, vem pelo foco, todo raio que passa, raio incidente que passa pelo foco, ele passa pela lente, diverge, sai paralelo. Ó. Então, vem pelo foco, sai paralelo. Vem na direção, na lente divergente agora, ó, vem na direção do foco, sai paralelo. Vem pelo foco, sai paralelo. Vem na direção do foco, sai paralelo. Tá vendo? Vem paralelo, passa pelo foco. Vem paralelo na direção do foco. Passa pelo foco, sai paralelo. Vem na direção do foco, sai paralelo. Tá bom? Agora, quando o raio de luz ele vem, incide no centro óptico, ó, ele não sofre desvio, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Então, quando ele vem, o raio incidente passa pelo foco, ele não muda a direção. Vem pela lente divergente, a mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa na lente divergente. Vem, passa pelo foco, pelo centro óptico, né? Pelo ponto O. Ele não sofre desvio, tá bom? Agora, último caso aqui, ó. Quando o raio de luz ele vem passando pelo ponto antiprincipal, ele incide na lente e ele mergulha passando lá do outro lado. Lá no outro lado, ó, ele vem, passa, raio incidente, passando pelo ponto antiprincipal. Ele incide na lente, aí ele passa pela lente, refrata e vai em direção ao outro ponto antiprincipal. Agora, na lente divergente, ó, o raio ele vem na direção do ponto antiprincipal objeto. Quando ele passa pela lente, ele diverge, né? Aqui, ó, vem pelo ponto antiprincipal objeto, ele converge, lente convergente, ele converge. Aqui ele vem na direção do ponto antiprincipal objeto, ele diverge na direção do outro ponto antiprincipal. Tá legal, pessoal? Bom, essa daqui é a videoaula 7 e 8, tá? Estudem, tá bom? Deem mais uma olhadinha aí no vídeo, com calma. Na apostila tem lá um resumão. E logo logo eu mando a vídeo correção do exercício. Um abraço, até mais. E cuidem-se, tá? Cuidem-se. Tchau, pessoal. Tchau.